que, gente, vocês sabem que eu leio, né? Eu leio originais de autores, eu leio originais de autores que foram publicados fora e que as editoras nacionais estão considerando, e eu leio também gente que foi publicada por editoras aqui, eu leio bastante, né? E eu noto algumas... Eu gostaria de dar uma dica como editora, que eu sinto que talvez possa fazer com que obras funcionem melhor, ou tenham mais chance de se destacar nesse mercado de tantas obras. Quando vocês estão criando, é claro que vocês não estão pensando na quantidade da concorrência, mas editores pensam nisso, né? Então, eu gostaria de dar uma sugestão para aumentar a chance da sua obra se destacar. E talvez, quem sabe, se der sorte, realmente virar aquela obra que faz um mega sucesso. Essa dica vale tanto para obras de ficção quanto de não ficção. É assim, muita gente, quando escreve, parte de no caso de ficção, né, um personagem, ou um conflito, ou alguma coisa que seja habitual no gênero, né, no gênero, digamos, de horror. Então a pessoa pensa, vou fazer uma casa assombrada, ou vou fazer um fantasma esdrúxulo, bizarro, essas coisas. Eu venho como sugestão convidar vocês a pensarem no anseio do público, um anseio que não esteja sendo atendido. Anseio é uma vontade muito forte, de preferência que muita gente tenha, e que não esteja sendo atendida de alguma forma. Vou dar um exemplo. Total exemplo, tá? É só para vocês imaginarem se dá para seguir por aí. Um anseio que acho que existe em boa parte da população brasileira é, por exemplo, ver a corrupção desaparecer. Então, digamos que você, a partir desse anseio, crie uma ficção. Uma ficção aí pode ser qualquer gênero, né? Digamos, você vai criar uma ficção de aventura, você pode inventar, sei lá, um esquadrão de vigilantes que resolve acabar com a corrupção, investigando e fazendo algumas ações terroristas que sejam. Ou, se você está escrevendo mais para o lado da ficção científica, você pode fazer, sei lá, uma inteligência artificial que detecta a corrupção e, de alguma forma, cria-se um sistema que combate, sei lá. Eu tô assim, você pode levar para o lado que quiser, você pode levar para a ironia, você pode construir uma mega ironia, mas inventando... sei lá, um vidente que enxerga quem é corrupto, quem não é. Só estou inventando aqui para vocês perceberem que algo que bate com o anseio de um grupo muito grande pode ser um gancho forte para uma ficção. Vocês podem pensar, assim, sentir, pesquisar, olhar em volta e ir atrás, assim, mas, puxa, o que as pessoas estão querendo muito e que a realidade não está lhes dando, e de repente eu posso inventar uma história em torno disso. Não estou dizendo para inventar uma história toda fantasiosa, tá? Se for criar uma ficção, ela vai ter que ter verossimilhança, mas você pode partir disso ou incluir esse anseio na sua história. Um outro anseio, estava pensando hoje, já pensou se existisse um jeito de detectar onde é que os relacionamentos amorosos vão dar antes deles começarem? Já pensou? E aí você escreve uma ficção em cima disso, sei lá, um coach que descobre um método de medir as probabilidades de um relacionamento dar certo ou não, e essa pessoa vira um sucesso, uma celebridade. Vocês estão percebendo? Você pode partir de algo que as pessoas gostariam muito que existisse, ou que fosse possível, e aí criar uma ficção em cima, e claro, aí taca personagem, taca conflito, taca a coisa dando errado,
né, desastreira, toda a história tem que ter problema, né? Então, você pode colocar algo lá que vai na direção de atender o anseio, mas aí põe as desastreiras para ficarem interessantes. Mas eu, assim, convido vocês a pensarem em alguma coisa assim. E quanto mais interessante, quanto mais inesperado for esse anseio, que não seja abordado na ficção, mas que seja real, tanto maior a chance de fazer um sucesso inesperado. Na não ficção é a mesma coisa, só que na não ficção a obra precisa oferecer uma solução concreta, né? Na ficção você pode delirar, inventar no futuro, no passado, em realidades alternativas, uma bruxa que faz sei lá o quê. Na não ficção, não. Você tem que dar uma resposta concreta, uma solução concreta para aquele anseio. Mas se você percebe um novo anseio que esteja acontecendo por causa de mudanças, e você oferece uma solução para aquilo, mesmo que aparentemente o problema não seja enorme, mas se ele estiver perturbando um grande número de pessoas, você pode ter um sucesso na mão. Vou dar um exemplo que não é tão distante no tempo, que é a Marie Kondo, que inventou aquele sistema de organizar a casa das pessoas. Veja vocês, até então, né, as pessoas viviam na bagunça ou na falta dela, se incomodando com isso, mas, sei lá, não havia um método para que elas botassem ordem na baderna. E essa autora ofereceu um método para que as pessoas ficassem com as casas lindas, vazias, organizadas por cores, sei lá mais o quê. Então, ela deu uma resposta para algo que era um anseio de muita gente, mas estava meio difuso, e para o qual não havia soluções concretas no mercado. Veja que essa mulher virou um mega seller, não é nem best-seller, mega-seller em 80 idiomas, virou série na Netflix, virou sei lá mais o quê, né? Virou conselheira dos famosos e ricos e celebridades, etc, etc. Então, às vezes, se você atina com algo que as pessoas estejam procurando e para o qual você possa dar uma resposta, uma solução concreta, na não ficção, isso é extremamente poderoso, pode fazer girar muito. Então, eu recomendo, tanto na ficção quanto na não ficção, que você pare um tempo para olhar em volta e ver o que é que está perturbando as pessoas, o que é que elas gostariam de ter resposta. Às vezes, e esse é o caso especial da não ficção, você pode perceber que as pessoas estão atrás de alguma coisa, mas elas não sabem ainda, como foi o caso da organização, né? Ninguém estava em busca de ordem na bagunça, e aí a Marie Kondo foi lá e escreveu a obra. Não, ela sentiu que muitas pessoas se sentiam perturbadas com a bagunça, mas elas não pesquisavam isso no Google, entendeu? Ela intuiu, ela sentiu no contato com as pessoas. Quando você percebe algo que está assim no ar, mas ainda não se concretizou em buscas, em produtos, tal, você pode ter um mega seller, é isso. Você dá uma resposta para algo que a pessoa nem sabia que precisava, mas sentia, entendeu? Sim. Ela estava se sentindo incomodada. E uma forma prática de você conseguir enxergar e descobrir um veio, né, um assunto que você pode entrar é pesquisando. E um bom lugar para você pesquisar essas coisas é na própria internet, né? Você pode dar uma olhada em grupos que falem daquele assunto específico, dá uma olhada nos grupos, ver o que as pessoas conversam, o que as pessoas falam, o que elas reclamam, o que elas comemoram. Depois você vai olhar no Facebook mesmo, dá uma olhada geral, dá uma olhada no Instagram, procura por aquele assunto específico. Depois vai na Amazon, dá uma olhada lá na Amazon,
que livros andam publicando sobre aquele assunto. Então, com isso, você vai levantando uma série de informações que vão ajudar você a tomar decisões para você escrever o seu livro. Mas eu assim, recomendo abrir bem a antena, abrir bem o radar para o que está incomodando as pessoas. Tanto que se você vai levar para ficção, quanto para não ficção. Veja, a Sheila está perguntando, meu último livro tem a personagem principal que é negra e traz reflexões sobre questões raciais. Esse pode ser um exemplo de anseio de muitos leitores? Pensando no anseio de representatividade? Sheila, pode, porque isso está acontecendo, né? Esse é um grande movimento social no momento e, sem dúvida, muitas obras na ficção e na não ficção, né? A gente tem um best-seller sobre racismo, né? Como combater o racismo na não ficção, da Djamila Ribeiro, e então, sim, é algo que aflorou nas sociedades, a questão do racismo e como lidar com ele. Agora, se você pensar um pouco mais, o que as pessoas estão querendo? É representatividade? É respeito? É ganhar bem? O que elas estão querendo? Se você ligar a sua antena e for atrás mesmo, no meio desse movimento, tem um monte de gente dizendo um monte de coisa. Se você apurar para algo que realmente seja um anseio forte de um grupo, não precisa ser de 100% das pessoas, mas de um grupo, talvez você aí consiga dar uma potência para a sua obra muito grande, tá? Percebe-se, sim, algumas pessoas querem ser reconhecidas, querem ser ouvidas, isso é muito forte e já tem aparecido em muitas obras, mas talvez haja outras coisas. Eu, por exemplo, como leitora de muita literatura, inclusive marginal, LGBT, diferente, eu gosto de ler coisas, quando possível, né, diferentes. Eu tenho anseio de ver uma história que inclua uma pessoa trans, seja homem, seja mulher, que consiga ser feliz. Eu tenho esse anseio, porque eu fico muito aborrecida de tantas histórias tão tristes, né? Então, não há problema para mim em a história ter problemas. A história precisa ter problemas, sofrimentos, conflitos, senão não tem história. Mas que a pessoa consiga ser feliz, especialmente num relacionamento. Eu gostaria de ver uma história bem escrita sobre um relacionamento trans que dá certo. Adoraria isso. Então, isso é um anseio meu, né? Não sei de quantas pessoas isso seria, mas só para dar um exemplo de algo que a literatura, por exemplo, não está atendendo. Eu não li ainda uma história que me resolve, me atende esse anseio, tá? O que eu recomendo é assim, que vocês deem uma boa olhada nos grupos, nas pessoas em volta, e até no que você sente. O que você sente uma falta, assim, nossa, puxa vida, que chato, não tem isso, é sempre para esse lado, em vez desse outro aqui. E veja se você pode incluir de alguma forma isso na sua ficção ou na sua não ficção. Lembrando que na não ficção tem que haver uma resposta completa, tem que haver uma solução para o problema, não basta jogar o problema no ar e deixar isso correndo, né? A ficção pode, né? Pode levantar o problema, fazer uma bagunça e deixar lá, mas a não ficção não, tem que oferecer uma resposta, né? Não, eu vou organizar o seu armário, tá aqui o jeito. Não, eu vou tirar você das dívidas, tá aqui o caminho. Não, eu vou ensinar você a investir na bolsa de valores, tá aqui o jeitinho, entre nesse link, faça não sei o quê, ou seja... Livro de ficção, né? Livro de não ficção tem a obrigatoriedade de resolver problemas, né? Senão ele não tem razão de existir. Não, ele pode resolver um anseio de curiosidade. Sapiens não resolve nenhum problema concreto. Ah, sim, é verdade. É um mega-seller, mas ele resolve um anseio. É muito interessante quando o anseio é intelectual, sabe? É que no meio desse caos as pessoas começam a pensar, nossa, será que nós somos tão inteligentes assim?
Será que nós somos tão especiais assim? É isso, né? O Sapiens é uma pergunta assim. Será que a gente é tão sapiens? É um livro interessante, ele levanta uma dúvida difícil, né? Mas que corresponde digamos, às dúvidas que estão se abatendo sobre a população nesse momento de muita mudança, né? De muita alteração no modo de viver no mundo inteiro, né? Então, é interessante esse best-seller. Então, o anseio pode ser por conhecimento, por uma nova maneira de olhar as coisas, pode ser por aí também, um livro de não ficção. Mas, assim, é essa a minha dica de editora, que você tente incluir isso na sua ficção ou na sua não ficção, de maneira, evidentemente, autêntica, nunca artificial, tá, gente? As pessoas estão preocupadas com isso, então eu vou jogar um personagem lá só para falar disso. Não, pelo amor, né? Só para surfar na onda, você provavelmente vai quebrar a cara. Precisa ter autenticidade. Mas se a coisa ecoa, e aí você começa a brincar com isso, né? Você começa a pensar de noite, nossa, como seria? Eu estava pensando, né? Esse de relacionamento, né? Como seria, né? Se você fosse, sei lá, em alguém que visse nas cartas ou numa bola de cristal, o que vai dar realmente, com precisão? Você e X pessoa vai dar nisso, nisso, nisso. Você quer mesmo? Olha, seria uma ficção interessante. Né? Aí você fica pensando, mas aí você paga, será que é caro ir na consulta? A consulta nunca erra. Aí você deixa de se relacionar, sabendo que aquilo vai dar em divórcio dali a 3 anos, sei lá. Você enfia considerações para tornar aquilo verossímil, né? Mas, ainda assim, se você conseguir ficar viajando numa possibilidade, aquela possibilidade aí bate fundo em alguma coisa que você sente, pode ser um caminho, tá?